Vamos que vamos de mais notícias. Estão presos os 2 homens e uma mulher, Porto Alegre e Canoas, investigados por um falso sequestro. Atenção, olha aqui, ó. Esse homem foi sequestrado. Esse homem, colocaram uma mordaça nele. Não, tudo falso. A suposta vítima, um colombiano, tentou extorquir o próprio empregador. O trio forjou o crime, fingindo arrebatar, manter esse homem em cativeiro por 36 horas. Ó, agressões. Tudo falso que nem nota de 15. O repórter Vitor Costa vai trazer mais informações para a gente explicar que maracutaia é essa. Fala, repórter Passarinho, boa tarde. Uma boa de uma gambiarra, Samuca. Boa tarde para você, para todos os meus amigos e as amigas do Balanço. Ó, Samuca, a gente vai ter que ser bem didático, a nossa audiência é extremamente inteligente, mas olha, a peripécia da bandidagem, ela acaba que não tem limites e fica beirando o ridículo. Mas quem não é bobo nem nada é a Polícia Civil, junto com a Brigada, os agentes de segurança do Estado. Afinal de contas, essa história começou, já tem um bom tempo, mas a polícia recebeu justamente, num primeiro momento, a informação desse empregador, né, desse patrão, esse chefe que estaria aí sendo vítima mesmo, extorquido, lesado por parte do falso sequestrado, né? Da falsa vítima que botou a mordaça ali. Tu mostrou o vídeo, a gente vai poder rodar também. Ele teria sido espancado, justamente com prazo e com questões para dar uma pseudo-credibilidade a um sequestro que sempre foi falso. 3 pessoas foram presas, né? Tu explicou aí já também, e o andamento de todo esse trabalho, né? Sobre a batuta da Isadora Galian, que está aqui conosco, a delegada, que está se dividindo em diferentes frentes também na polícia, no DEIC, Departamento de Roubo, tudo, mas tocando o barco, né, delegada? Boa tarde, obrigado por nos receber. Explica pra gente aí que é uma história muito estranha, chega a beirar o ridículo, como eu falei, a gente conversava, mas ela chegou de um suposto falso sequestro e tinha uma ideinha de um plano muito bem montado, né? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Samuel, boa tarde a todos. Boa tarde. Exatamente. A princípio, a primeira delegacia de roubos recebeu a informação de que uma vítima estaria sendo mantida em cativeiro, tá? Nós recebemos imagens dessa vítima supostamente sendo torturada por esses sequestradores. Imediatamente, no sábado mesmo, as equipes de investigação já iniciaram essas diligências efetivamente para conseguir identificar esses sequestradores e libertar essa vítima em segurança da melhor maneira e da maneira mais rápida possível, né? Com o deslinde da investigação, a gente conseguimos prender em flagrante uma mulher que seria responsável por receber esse dinheiro do resgate. Então, essa prisão ocorreu na tarde do sábado, na cidade de Canoas. Continuamos as diligências ininterruptas, já que a vítima da extorsão continuava recebendo inúmeras ligações de ameaças. Inclusive, eles estavam ameaçando sequestrá-la também. Então, a gente continuou com as diligências de maneira ininterrupta no sábado, na madrugada do sábado para domingo. E no domingo, a gente conseguiu, através do trabalho exemplar ali da equipe de inteligência da primeira delegacia de roubos, identificar um local onde eles estariam. Então, iniciamos essas diligências, identificamos o veículo e, para nossa surpresa, quando a gente abordou esse veículo, estava dentro o sequestrador e a suposta vítima que estaria em cativeiro. Então, na verdade, se tratava de um falso sequestro. Golpe mesmo. Na verdade, era um golpe contra a vítima da extorsão, né? Então, a gente efetuou essas 2 prisões em flagrante também. Eles foram conduzidos aqui para a sede do DEIC para formalização dos autos de praxe, né? Mas é bom deixar claro, toda vez que chega uma notícia de sequestro, a equipe imediatamente ela é acionada e a gente trabalha com a hipótese, efetivamente, de que aquelas informações são reais, né? Porque a gente não sabe as circunstâncias do fato. Então, foi uma ação rápida, durou ali no sábado e no domingo, e a gente já conseguiu elucidar esse crime, 3 pessoas em flagrante presa, veículo apreendido, e agora a gente continua essas investigações efetivamente para identificar os demais participantes dessa associação ou organização criminosa. Ô, gente, a delegada Isadora Galian tem propriedade e ela deu alguns sorrisos, só porque eu vou explicar para vocês aí também, nosso produtor, Israel,
trabalha na redação, recebeu um áudio, assim como foi uma conversa, que a delegada vai explicar melhor agora, desses aí idealizadores da mutreta, né? Esses criminosos. Eles forçaram, vocês perceberam, né? Não existia vítima nenhuma, nem nada, e chegaram a encaminhar uma ligação mesmo, falando que esse homem, né, abre aspas, que ele era um gênio, que poderia, né, delegada Galian, inclusive que a senhora estivesse perto, podia ouvir que ele jamais seria preso. Chegou até esse tipo de conversa, que eles estavam muito seguros, assim, de que daria super certo a gambiarra. Né? Com certeza. A gente, após a primeira prisão em flagrante que aconteceu no sábado, dessa mulher que seria responsável por receber esses valores do pagamento do resgate, eles identificaram, eles souberam efetivamente que a polícia estava atuando no fato. Então eles começaram, saíram do suposto cativeiro e começaram a se movimentar pela cidade de Porto Alegre. Vieram para Porto Alegre e começaram a se movimentar. Ao mesmo tempo, continuaram aquelas ligações contra a vítima da extorsão, pedindo dinheiro, e aí mandaram um recado ali para o delegado, dizendo que ele era um gênio e que efetivamente a polícia não ia pegá-lo, né? Depois a gente descobriu que, na verdade, ele não tem genialidade nenhuma. Inclusive, com o pagamento do resgate, eles mandaram um Pix errado. Esse Pix foi para a conta de uma senhora. Então, na verdade, não tinha nada a ver. Não tinha absolutamente nada a ver. Eles ligaram para essa senhora e mandaram para devolver aquele sinal de R$1.000. Então, o que ela falou, delegada? Ela falou que não ia devolver nada. Então, assim, virou, na verdade, uma grande... São os trapalhões, né? São os trapalhões. Mas Com todo o respeito que a gente tem aos trapalhões, né? Assim, a gente, né? Pô, a gente admira Renato Aragão, todo mundo, salve Mussum, toda a galera, mas assim... A gente não quer deixar os trapalhões em maus lençóis, né? Esses aí são completamente atrapalhados, assim. Sim, mas da criminalidade. Bocó, né? Exatamente. Então, eles tinham a absoluta certeza de que não seriam pegos pela Polícia Civil, mas, assim, com toda a tranquilidade do mundo, não existe a possibilidade da primeira delegacia de roubos não pegar. Ela vai pegar, ainda mais com todas essas facilidades que a gente teve, né? Porque tem um detalhe que eles começaram todo o trâmite ali, Galian, a respeito do ser no mesmo celular, né? O que era sequestrado utilizava o mesmo aparelho para tentar se... Sim, na verdade, todas essas comunicações eram feitas pelo aparelho da própria vítima, né? Então, todas essas... E a gente também sabe que eles mandaram mensagens para outros colombianos exigindo valor. Então, a gente não sabe efetivamente quantas vítimas de extorsão temos, né? Então, porque só uma procurou a polícia e isso o trabalho de investigação vai conseguir identificar, mas de qualquer forma eles vão responder pelo crime de extorsão, associação criminosa ou organização criminosa e os demais crimes conexos que com a investigação a gente vai conseguir descobrir. Claro, acho que o Samuel tem uma questão dos estúdios lá pra gente. Diga, Samuca. A gente tem o áudio na mão aqui, vamos rodar o áudio para as pessoas que estão nos assistindo entenderem o que nós estamos conversando. Coloca na tela, por favor. Como dizer, sim, a polícia está trabalhando bastante, mas sim, não chega em mim nunca, tá bom? Certo. Tá bom? Você foi na polícia, foi o pior erro que você fez, porque você está lidando com um gênio. Certo. Tá entendendo? Sim. Pode falar até pro delegado. O delegado tá aí? Cara, não. Tá. Avisa o delegado que ele vai tentar a sorte. Ele não vai ganhar, não. Tá bom? Então avisa o delegado que ele vai tentar a sorte porque está lidando com um gênio. O gênio da lâmpada. Tá preso o gênio. Um gênio. Que dele o gênio, hein, Vitor? Que dele? Pois é, esse gênio, Samuel falou que dele, ele era colombiano também, ele já tinha uma expertise no mundo do crime, delegada? Não, ele não era colombiano, ele era brasileiro, né? Ele que fazia as ligações, ele que era responsável por gravar aqueles vídeos. A gente sabe que mais criminosos estão envolvidos. Não é o primeiro fato que a gente está investigando de sequestros envolvendo colombianos, tá? A gente teve um outro caso que foi investigado pela delegacia de Esteio. Eles foram presos em flagrante, mas efetivamente a vítima tinha sido arrebatada e tinha
tinha pago o resgate. Então, como não foi noticiado para a delegacia de roubos, a primeira delegacia de Esteio conseguiu efetuar essas prisões. Mas nesse caso foi um falso sequestro. A gente só pede para que essas vítimas, elas procurem a Polícia Civil, venham até o DEI, que façam um registro de ocorrência, porque a gente precisa saber efetivamente esses casos e identificar o máximo de criminosos possíveis, né? Obrigado, delegada. Valeu pelo trabalho. Boa tarde para a senhora. Obrigada a todos, viu? Valeu. E é isso, né, o que a delegada fala a respeito de abrir um boletim de ocorrência, gente, porque nisso vai entrar no sistema da Polícia Civil, vai ter mais informações, mais detalhes e por mais que a pessoa às vezes cometa uma atividade, né, de realizar empréstimos de dinheiro, de qualquer outra situação, trabalhar com alguma coisa, né, nesse ramo e ela for vítima e comprovada, a polícia vai atrás para fazer o trabalho dela, como foi esse caso agora. Samuel? Muito bem, né? Quem sabe esse seja o receio de quem foi vítima, né, para não denunciar, né? Quem sabe foi esse o receio, mas é fundamental que busque a polícia nessa hora, porque tem que ir para trás das grades quem comete esse tipo de crime. Os atores, ator uma ova, né, gente? Bandidos, criminosos. Valeu. Obrigado, Vitor. Obrigado, delegado Isadora, também pelas informações.